Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que está em preparação para a partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E a imprensa esportiva repercutiu essa partida, que é uma partida que a gente sabe que sempre pega fogo. Vai ser lá na Arena MRV, uma partida difícil, mas o Flamengo tem tudo para vencer. Chega aqui naquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você se inscreva e ative o sino das notificações. Assim você estará recebendo sempre as informações do Flamengo. E faz o seguinte, ó, vai nos comentários, já coloca o seu palpite para essa partida. Põe aí, no final eu deixo o meu palpite para você. Vamos lá, créditos canal ESPN Brasil, ó. Inclusive, vou deixar no primeiro comentário fixado o link do nosso grupo de palpites e análise esportiva. Corre lá e entra para você fazer sua fezinha, é grátis, totalmente grátis, tem bastante palpite lá. E também você estará concorrendo ao sorteio de um manto do Mengão. O sorteio desse mês já aconteceu. E agora no mês que vem, no começo do mês que vem, vamos realizar. Então corre lá e aproveita. Vamos lá pro vídeo de hoje. Aqui é rubro-negro. Aqui é rubro-negro. Aqui é Zé Gracinha. Que é o talismã da nação. É o talismã da nação. Eu sou conhecido no Brasil inteiro como o talismã da nação. Tem uma faixa no Maracanã pra você, né, Bubu? É, então, exatamente. Olha, tem a bandeira com um rosto seu lá. O Flamengo é favorito, muito favorito, ou jogo igual contra o Atlético Mineiro? Favorito. Mas é favorito ou muito favorito? Favorito? Você perguntou favorito pra mim. normal. Vai, favorito. Responder, Favorito. Não é um jogo fácil. Dos jogos, historicamente, pro Flamengo no Campeonato Brasileiro, tem jogos que são difíceis. Sim. O maior de todos pro Flamengo é enfrentar o São Paulo. Por quê? Porque São Paulino chato, cara. Só o São Paulo é muito pai do Flamengo. Mas assim, por exemplo, o Flamengo historicamente tem problemas contra o Santos na Vila, contra o Grêmio no Sul. O Flamengo nunca perdeu pro Atlético jogando na Arena MRV. Então, então chegou um fenômeno recente. Mas como é que é o negócio? Faz de novo essa estatística. Flamengo uma informação aqui, nunca Filipinho. perdeu para o Atlético. Lembrar disso domingo às 22h30. Jogando na Arena O Atlético já deu nos últimos anos, deu goleada até no Flamengo, jogando lá, a Copa do Brasil eliminou. Então, assim, o Galo se motiva muito, se mobiliza muito quando joga contra o Flamengo. Então não é um jogo simples, dá pra dizer que o Flamengo é melhor, é favorito, mas não vai ser um jogo fácil. Vai ter toda uma mobilização, uma atmosfera hostil ali pro Flamengo. Então é jogo tinhoso. Quer ver, Felipe, você tá gostando do Leonardo Jardim no comando do Flamengo? Você acha que ele melhorou o time do que tava o Felipe Luiz? Melhorou. Bem mais. O que você... Não melhorou bem mais, mas já melhorou. Eu acho que o Felipe teve um ano perfeito. Foi sensacional. Mas o começo, a virada de ano dele já foi difícil. A insistência dele não jogar com centroavante, com Plata quase gol no ataque, principalmente lá no Mundial. Insistiu naquela formação. Já tinha o Pedro, né? Podia ter colocado ele para ganhando o ritmo durante o Mundial nos primeiros jogos. Insistiu com aquela formação sem centroavante. Foi visto depois, na final, que o Pedro não estava na melhor forma, mas eu acho que ele vinha com uma relação com o Pedro, que é um dos principais jogadores do Flamengo, ruim. Ele expôs o Pedro naquele momento, naquela entrevista. Poderia até ser verdade tudo aquilo que ele falou, porém, não foi meio garoto na atitude, eu acho, sabe? De expor o cara no meio da bola. A gente sabe que isso, no meio do esporte, né? A gente sabe que, isso pega mal. É meio trairagem, né? Tu expor o cara pra imprensa. Então, acho que isso aí já deixou ele com um clima com o elenco meio estranho. Acho que ele também tinha um comportamento para a imprensa muito bipolar, sabe? Às vezes ele era muito legal, às vezes ele era meio bravo e expunha os atletas. Isso aí deixou ele com um clima ruim. E o Leonardo Jardim é um bom técnico, né, cara? Bom técnico. Ele fez trabalhos excelentes no Mônaco, lá fora. Ele talvez dos técnicos que vieram para o Brasil, é o que teve melhor currículo lá fora. Mas até que o Abel lá, por exemplo, o Abel só treinou na Grécia e no... O Jorge Jesus também, pô. O Jorge Jesus não tinha grandes trabalhos, né? Em Portugal, mas Portugal, se você ver, não ganha uma Champions há quanto tempo? Né? Então, eu acho que o Flamengo tá numa boa mão. O Flamengo precisa de uma coisa, contratar alguns jogadores, como foi feito com o Paquetá, e isso já está sendo comprovado. Contratar mais, Felipe? Tem. Para jogar contra um time... Porque qual que é a obsessão do Flamengo hoje? É o Mundial e a Liberta, cara. A gente quer ganhar a Libertadores para chegar no Mundial e marcar a camisa de algum europeu em algum momento. É o objetivo do Flamengo hoje. E tem que ser mesmo. Mas só que Por eu isso acho... que o Flamengo fez uma camisa 2 parecida com a do São Paulo. Foi... Você
Não, eu vou tirar você do bar, gastando uma aqui. Deixa ele falar. Esquece o pai, eles Olha que ele vai falar Essa sério. obsessão pelo Mundial, ganhar Mundial. Não, deixa eu falar uma coisa. Tem Mundial, nenhum clube brasileiro ganha desde o Corinthians. Né? Então, é muito tempo. E você tava falando de característica de jogador, né? Cara, principalmente no ataque, tem que ter uns caras, e no meio do campo, tem que ter uns caras com futebol mais físico, que é esse futebol europeu. Porque chega lá na hora, cara, esbarra muito nisso. Com o Flamengo no Mundial contra o Bayern, ficou nítido. Porra, o Arrascaeta foi proteger com o corpo, o cara só fez assim, ó, bom! Meu irmão, tomou a bola, deu no Harry Kane, pau, caixa. Objetivo e um jogo físico, né? Então, de certa forma, o Mundial de Clubes mostrou pro Flamengo e também lá o Mundial de Clubes e depois o Mundial do fim do ano, que precisa de alguns jogadores com essas características para bater de frente com esses times lá de fora. Senão, fica essa coisa, porra, quase deu! Quase deu! Palmeiras, Flamengo... Não, e eu fica sempre nessa. Eu acho desse olhar que você tá falando de elenco, Fala, o Flamengo Bubu, hoje... O que você quer falar, Bubu? O Flamengo hoje tem... Não, você não vai fazer... Se você fala de São Paulo de novo, eu vou tirar você do programa. Não. São Paulo, Vou falar de São Paulo. Chato pra caramba, Eu meu. vi grandes jogos do Flamengo e São Paulo, tá? Eu vi no Maracanã, Flamengo e São Paulo, o gol do Palinha e o gol do Nélio. Foi no Libertadores, 93 ou 93. 93. São Paulo eliminou o Flamengo. Tomei um saco de mijo na do Maracanã. Nessa época o Maracanã era ruim. Era comum, mas era sacada de mijo bem crocante. E, cara, eu tenho, assim, de certa forma, um respeito pelo futebol do São Paulo. Inclusive, naquele período lá que a gente estava numa nhaca do cacete de futebol brasileiro. O São Paulo representou o futebol brasileiro, ganhando os mundiais. Lá no Rio, a gente assistia os jogos do São Paulo na madrugada, torcedores do Botafogo, do Flamengo. Eu lembro que era escola... Vou fazer propaganda aqui, mas cerveja que memória gustativa. Era a Skol Ice, cerveja da época. A gente tomava lá e via os jogos do São Paulo na madrugada lá. Então eu tenho respeito pelo São Paulo, assim como eu tenho, por exemplo, pelo Corinthians, o último time a ganhar o Mundial de Clubes lá e ganhou bonito pra cacete. Assim como eu tenho respeito pelo Santos e o Palmeiras também. Eu acho que, assim, uma coisa é você brincar, sacanear, outra coisa é você desrespeitar. Em nenhum momento eu acho que, assim, deva faltar com respeito às torcidas, para ir partir para essa coisa belicosa. E, por exemplo, o futebol tá muito violento, os jogadores estão sendo muito expulsos, estão dando muita porrada. Não, e acho que, assim, a rede social potencializou uma coisa... Nath, que agora a gente vai ver Atlético, ódio, cara, Flamengo e Atlético, que a gente tem, e o que eu vou aproveitar que o Felipe falou aqui, que é legal. Pô, respeito ao Atlético total, o Atlético e o Flamengo, que, cara, a coisa, eu sei que tem rivalidade histórica, tudo, e o torcedor do Galo tem todo o direito, o do Flamengo também, mas só pra não passar, porque, igual a gente tá vendo Palmeiras e Flamengo agora, acabamos de falar, pra segurar, porque parece que a coisa tá passando. E Atlético e Flamengo também. Contra o Vitória foi o jogo anterior do Flamengo. O Flamengo, no final do jogo, teve 3 jogadores, teve um expulso e 2 amarelos. Não, em campo os caras aqui teve expulso. Assim, porra. Não, o Corinthians teve 2 contra o Palmeiras. Mas você vê, os jogadores estão meio emocionados, né? Quebra-pau. Corinthians e Palmeiras são quebra-pau, o Corinthians também. Não, isso tem uma Grenal, vira e mexe também, às vezes não tem nem futebol. Então os caras têm que baixar a bola um pouquinho. Então acho que também, às vezes, essa parada que o Abel faz aí, ficar colocando essa pilha, pode ser ruim também pro jogo. Por um lado, sim. Sabe, porque aquele jogo do Flamengo e Corinthians era um baita jogo, cara. Tava rolando aquele jogo lá, aí rolou aquela expulsão, aquela coisa toda lá, o negócio não foi bem feito, um negócio mal arranjado. Pô, uma briga besta, acabou com o jogo, pô. Agora vamos para a roda de palpites. Nath, quem você acha que tem um pouquinho mais... O Flamengo é favorito também? Quanto você acha que vai ser o jogo? Uma aposta. É em Minas ou no Rio? BH. Um olhar, assim, um palpite. 1 a 1? Prates. O Flamengo perdeu quantos na Arena MRV? Nenhuma. Então chegou a hora. Pô, esse cara odeia o Flamengo, sabe? Deixa eu te falar uma coisa, isso é uma estatística. Ele odeia o Flamengo. Não, tudo muito é pelo contra contrário. o Flamengo. Felipe, deixa eu falar uma coisa pra você. Filipinho, aí, a luva dele já tá aí pra te dar uma balada, eu quero ver. A estatística do futebol, quando começa assim, nunca perdeu, sem perder há 15 jogos, 25 jogos, então tá na hora de perder. Até pra acabar com essa estatística. Não, ó, posso falar uma coisa? A cota de derrotas do Flamengo foi no início do ano. E agora? A gente veio cheio de ódio dos 2 mundiais e esse ano a gente vai trucidar nossos adversários. A partir de agora, não tem mais... Você acha que vai ser quando? Com toda humildade, sem violência, mas acabou. Quem brincou, brincou. Vocês vão lá no Maracanã no segundo semestre. Pai.
A gente foi contra o Flamengo do Jesus, é o único time que não perdeu do Flamengo do Jesus. Você é chato, meu. Tudo é São Paulo. Eu não sei, cara. Tudo é São Paulo. É um problema histórico. Não é, meu? Segundo semestre. Mas, por exemplo, assim, ele foi muito cordial, cavalheiro, e falou, eu vou falar. Quem vai ganhar o jogo? Eu, garoto, torcia pro Flamengo. Flamengo 81 no Mundial e Libertadores, eu torci pro Flamengo. O Zico era meu ídolo. Então tem um respeito pelo Flamengo. quanto vai ser o jogo? Camisa 10 da seleção, Zico por é- muitos anos. então, Não tem que Zico é o falar. nosso comentarista. E eu lembro, em 87, um dos melhores jogos daquele ano, em Minas Gerais, Galo 2, Flamengo 3. Que o Renato Gaúcho sai do meio campo ali, dribla o sim, goleiro. legal. Renato Gaúcho com a meia arriada, né? Ataque era Bebeto e Renato, o ataque do Flamengo. Então. Ataque 3-2 matador. é meu placar, Flamengo 3, Galo 2. Você vai falar que o Flamengo vai ganhar, né? Óbvio. Eu vou falar que vai ganhar. Mas o placar apertado, eu também acho. Vai ser 1-0. Eu acho que vai ser 2-0 Flamengo. Jogo O complicado. Flamengo não vai tomar gol. Então, isso é uma Felipe, acho que você vantagem. vai errar esse palpite. Você seca, não meu. vai Deixa eu te tomar falar uma gol. coisa. Ô, Felipe, não tá A sendo. melhor coisa quando tem essa estatística assim, nunca perdeu, é que perca logo. Pra acabar com essa estatística. Não. Isso aí. Tem uma estatística que o Flamengo Você não vai vai jogar mais comigo, baixado, às vezes vai você jogar vai O bem. Flamengo fazendo muito precisa bater esse vai lembrar recorde disso. de 7 jogos seguidos sem derrota. Ano passado, com o Felipe Luiz, o maior número de jogos sem perder foram 6. Agora, esse ano, chegou em 6. Esse seria o próximo, né? 7. Esse campeonato, deixa eu te fazer uma pergunta pra você. O Flamengo do Jesus 19, ele fez 90 pontos. É o recorde. Não, foi um absurdo. Foi 90 Foi um pontos. absurdo. Esse ano, eu acho que Flamengo e Palmeiras vão bater recordes de pontos. Eu acho que vão ser o primeiro e segundo colocado. E vão estar junto lá em O Flamengo é um cima. time que muitas vezes começa mal, arranca e depois faz pontuação grande. Dessa vez, o Flamengo e o Palmeiras já estão nas duas primeiras posições na frente. Então, eu acho que tanto o Flamengo e o Palmeiras vão fazer mais de 80 pontos. Você acha que dá pra bater esse recorde de 90, superar o Flamengo do Jesus 19? Pô, eu não sei numericamente, porque o Flamengo perdeu um pouquinho no início do campeonato, né? Não sei Ele tem um jogo a quanto- menos. tem Contra o um jogo a Mirassol em menos. casa, que deve ganhar. Teve o Mirassol, precisa reverter e perdeu pro Bragantino, né? Aquele jogo foi Bragantino e bem São Paulo. amargo, né? O São Paulo foi um jogo que estava ali naquele período que ainda dava para perder, né? E foi naquela cota ali do Flamengo do início do ano, que também viemos de uma marezada de título tremenda. É difícil. Pô, os caras vêm, né, meu, cheio de panetone na pança, né, meu? Como é que é isso aí? Não, de fim de ano. Não, é nada de difícil, é ano. difícil. É Aí difícil. até quando Não lembro mais não como é dá. esse negócio aí. Não dá, Supercopa. Bom, vamos pro intervalo. Não lembra mais por quê? Muito tempo já. Ele é Santista? Porra, cara, o Santos realmente... Que momento, hein, cara? Não, Chega, Filipinho. Era a parte de humor, já terminou. Não. Vem cá, e o Neymar, cara? E o Neymar? Vamos fazer Esse o é o seguinte. tema de galera. grande Flamengo? Você discussão aceitaria aqui. o Neymar no Flamengo? Não quero. Nem me der, nem se der um troco. mesmo? Não. Ele já falou que teria vontade de jogar no Flamengo. Não. Não tumultua, não. Não tumultua, não. Faz isso, não. Lembra quando veio Edmundo? Já tava o Romário lá, eu sabe. Veio Edmundo, tumultuou tudo. É verdade, não é? muito O melhor mal. Que isso? Melhor ataque do mundo. Não. Um abração pro Sávio que assiste a gente direto. E, pô, o Sávio fala assim uma Mundo coisa uma Menezes? vez. Sábio jogou muita bola, hein? Aí o Sávio Sábio um dia eu falei, Sávio, como é que foi jogar no ataque, o melhor ataque do mundo? Ele falou, então, juntos a gente jogou acho que uns 15% das partidas, né? Porque um era expulso, o outro não ia, o outro aí eu tava sempre no campo. Quer dizer, o Sávio A realmente... gente tem uma foto histórica com o Sávio. 4 dos Hermes e Renato. Numa foto, a gente criança e adolescente com o Sávio. Ele foi na nossa rua. Por coincidência, eu descobri e chamei eles. Fausto, Franco e o Adriano. Eles estavam lá na casa da avó do Fausto. Aí o Fausto nunca mais esqueceu do jeito que eu chamei ele. Eu cheguei, Fausto! Ele apareceu na janela, eu falei... Sávio! Ele não entendeu porra nenhuma. Sávio! Vamos pro intervalo e a gente já volta com o futebol. Jogando longe, né, do rubro-negro, e o Cícero Melo traz pra gente também detalhes desse confronto. Primeiro jogo dessa sequência contra o Galo. Cícero. É isso mesmo, Bruno. Bom dia a você, a Mari, ao Jailson e ao fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Depois da estreia vitoriosa na Copa do Brasil na última quarta-feira no Maracanã, 2-1 contra o Vitória da Bahia, Flamengo volta a campo, como você disse, pelo Campeonato Brasileiro. 13ª rodada, próximo domingo, 8h30 da noite, na Arena MRV, em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro. Enquanto o Flamengo é o vice-líder com 23 pontos ganhos, 69% de aproveitamento, o adversário, o Atlético, está em 12º lugar com 14 pontos ganhos. O Flamengo vem de 6 vitórias consecutivas, 3 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Libertadores da América, essa última pela Copa do Brasil, feito que o técnico Felipe Luiz obteve
3 sequências de 6 vitórias consecutivas. Só que o Felipe Luiz não chegou à 7ª vitória. Quem conseguiu isso pela última vez foi o técnico Tite em 2024. E agora o Leonardo Jardim também pode conseguir, se vencer o jogo domingo, a sua 7ª vitória consecutiva. Ele que tem 12 jogos à frente do Flamengo, 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. 80,5% de aproveitamento. Jorginho voltou a ser relacionado no último jogo, mas não saiu do banco de reservas. Não joga desde o dia 5 de abril, quando se lesionou contra o Santos, lesão muscular na panturrilha esquerda. Deve ganhar minutos no jogo contra o Atlético, ou começando o jogo como titular, ou vindo do banco de reservas. Uma boa notícia para a torcida rubro-negra. O atacante Bruno Henrique e o Flamengo já alinharam os detalhes que faltavam para a renovação do contrato. O contrato já está acertado por mais um ano, vai até dezembro de 2027. Ele que chegou no Flamengo em 2019, só falta a assinatura do contrato. Depois da lesão, uma pubalgia, ele já jogou 6 vezes com o Leonardo Jardim, fez 2 gols, deu 2 assistências, foi 3 vezes titular e entrou 3 vezes no segundo tempo. Como última informação, para o jogo contra o Atlético, o Flamengo terá 3 desfalques importantes. Além do Lucas Paquetá, que está lesionado, assim como o Eric Pulgar, que além da lesão ainda cumpre suspensão. Ele teve um total aí de 4 jogos de suspensão. O Carrascal também está cumprindo suspensão. Ainda faltam mais 2 jogos. Esse contra o Atlético e o clássico depois contra o Vasco da Gama. Bruno? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo, então. Preparação para a partida contra o Atlético Mineiro. Você já tem o seu palpite para essa rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Flamengo. Escreve aí nos comentários, deixe o seu palpite registrado. Eu vou colocar meu palpite aqui. Para mim vai ser Atlético Mineiro 1, Flamengo 3. 3-0, ou melhor, 3-1 Flamengo. 3-1 Flamengo. Anota aí. Põe nos comentários aí o seu palpite. Vamos ver quem vai acertar o palpite dessa rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, nação, deixa o seu like. Ajude o trabalho do nosso canal. Olha só, estamos na luta aqui para chegar aos 400 mil inscritos. Nesse momento estamos com 384 mil inscritos. Se você dá aquela moral, compartilhar, pede pro seu amigo flamenguista se inscrever aí no canal, que aí você vai ajudar demais aqui o trabalho do nosso canal, tá bom? Então, tamo junto, conto com a sua força e não se esqueça, ó, no link, no primeiro comentário fixado vai estar o link do nosso grupo de palpites e análise esportiva para você fazer sua fezinha, vai lá, corre, é de graça, aproveita, a gente vai estar lá junto, eu vou estar lá também interagindo com vocês e você vai estar concorrendo a uma camisa manto do Mengão, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.